Olá, eu sou Nídia Linhares, criadora da Sopro, e hoje eu vim falar sobre o Ano Novo Astrológico, que vai acontecer agora no dia 20 de março, que marca a entrada do Sol em Áries, ou seja, o início de um novo ciclo. Para ajudar a gente a se preparar para esse novo ciclo, eu vou ler o mapa do momento da entrada do Sol em Áries. E a primeira coisa que me chamou bastante atenção nesse mapa é a ênfase no signo de Peixes. Ela já vem acontecendo faz uns 2 anos, desde o ano passado principalmente, já sinalizando a grande conjunção que teve entre Júpiter e Netuno em Peixes, mas dessa vez Netuno em Peixes se aproxima mais do Sol, fazendo uma conjunção um pouquinho mais próxima. E além dele, a Lua também vai estar em Peixes. Vai ser uma Lua balsâmica, que vai ser poucas horas antes da Lua nova. É um momento de cura, de dissolução, de deixar ir e preparação para um novo nascimento. E além de Netuno e Lua, temos também Saturno, que entrou em Peixes há pouco tempo e por lá vai ficar até 2025. E esse trânsito de Saturno vai nos pedir crescimento e maturidade para lidar com as questões piscianas. Por exemplo, com a nossa relação com a espiritualidade, com a transcendência, com o nosso inconsciente, para a gente fazer uma análise de como está o nosso mundo psíquico e também como está a nossa conexão com um todo, com o amor universal, com a energia da compaixão, da generosidade e da doação também. E por um outro lado, nas questões mais difíceis de Peixes, vitimismo, o desligamento da realidade, um fanatismo religioso ou espiritual que nos leva a não estar mais em contato com o que é real e a gente viver numa ilusão. E além desse grande foco em Peixes, a gente também, é claro, tem o foco em Áries, que é a entrada do Sol justamente nesse signo. Mercúrio já está em Áries, também fazendo conjunção com o Sol, mostrando que a nossa maneira de comunicar vai ser assertiva, focada, determinada, mas também pode se tornar um pouco agressiva, impaciente. A gente tem que encontrar esse meio termo ali, e essa inclusive é a questão chave, na minha opinião, desse mapa, como eu vou falar mais pra frente, que é esse equilíbrio entre o eu e o nós, entre a gente falar e escutar. E além de Mercúrio em Áries, Júpiter também está por lá no finalzinho de Áries, fazendo conjunção a Quirón. E nisso eu enxergo uma boa notícia, pois Quirón fala das nossas feridas muito antigas, ancestrais, kármicas, pontos de insegurança, de medo que a gente tem dificuldade de lidar. E como Júpiter está ali junto de Quirón, que é o grande benevolente, traz um processo de expansão, a gente pode interpretar como uma expansão de processos de cura. E é claro que para isso a gente tem que entrar em contato com a dor, com a ferida, mas a gente tem grandes chances de curá-la ou ressignificá-la. E agora eu queria chegar no ponto principal, na minha opinião, desse mapa, que é a oposição de Sol com Ceres. Sol a 0 grau de Áries e Ceres a 0 grau de Libra, ou seja, uma oposição bem intensa, bem forte. E se vocês se lembrarem do vídeo que eu fiz do solstício de verão, que eu vou deixar aqui no card para vocês verem, Ceres já está proeminente no mapa daquele momento e também no equinócio de primavera, tanto que eu falei bastante sobre ela nesse vídeo. Eu vou colocar também aqui no card para vocês entenderem melhor sobre esse asteroide que é um arquétipo do feminino tão importante. E para resumir um pouco, Ceres é o arquétipo da grande mãe, da mãe nutridora, que nos dá o alimento. Não é à toa que ela rege a agricultura, a nutrição. E agora, justamente, ela está em Libra, mostrando que a nossa nutrição, o nosso alimento, vem das relações, da reciprocidade, da escuta. Mas para a gente conseguir essa nutrição não é um processo tão fácil, porque está em oposição com o Sol, ou seja, uma tensão, uma divisão entre a minha vontade, o que eu quero dizer, como eu quero fazer as coisas, e é a escuta, a disponibilidade, a abertura para se relacionar. E para colocar mais lenha na fogueira desse conflito, Marte também está junto, fazendo um T-square, ou um T quadrado, com Sol e Ceres. E Marte, é claro, vai puxar a sardinha para o lado do eu, de Áries, que ele é regente. Então ele é dispositor do Sol. E como eu expliquei no vídeo anterior sobre o aspecto do T-square e como integrá-lo, o que ele significa, eu vou deixar aqui no card também. Marte é o planeta focal, ele está na ponta desse triângulo, recebendo essas tensões de Sol de um lado e Ceres do outro. Ou seja, é através de Marte que a gente deve escoar toda essa tensão, essa energia e conseguir integrar esses polos. Esse polo do relacionamento, da escuta, mas também da individualidade, dos limites
e da disposição, da vontade para fazer as coisas. Como Marte está em Gêmeos, isso acontece pelas interações, pela palavra, onde é importante que a gente busque esses limites saudáveis de conseguir se impor, falar o que a gente pensa, o que a gente sente, sem, ao mesmo tempo, atropelar outra pessoa, permitindo que outra pessoa também se expresse. Mas existe uma luz no fim do túnel para esse conflito todo que nos mobiliza muito, né? O T-Square é um aspecto que exige muita ação. Por incrível que pareça, Plutão vem nos ajudar nesse novo ano astrológico, porque ele está fazendo um trígono com o Ceres e um sextil com o Sol, o que é uma ótima notícia, dizendo que ele pode fazer a ponte entre esse conflito, entre o eu e o nós. E essa ponte que Plutão faz é através da gente olhar para as nossas sombras, que é isso que Plutão nos pede. Tem coisas que não dá mais para varrer para debaixo do tapete e fingir que não está acontecendo. Para a gente conseguir chegar nesse equilíbrio, a gente precisa olhar para aquelas partes de nós que a gente não gosta, ou aquelas partes das relações que também não estão muito legais, entender o que precisa morrer e o que precisa ser transformado, o que precisa renascer. E no momento do ano novo astrológico, Plutão ainda está em Capricórnio, no finalzinho do signo, ainda falando de como é importante a gente olhar para as relações de poder, de autoridade, onde algumas posições estão cristalizadas. Isso não é nada saudável para as trocas, para os relacionamentos, onde é preciso que a gente dissolva essas armaduras que foram criadas e cristalizadas da força do eu, da autoridade, da sobreposição sobre outras pessoas, para conseguir dialogar. E além de Plutão fazendo essa ponte, apoiado no signo de Terra, nós temos também uma outra ponte, também no signo de Terra, que é Vênus. Vênus vai estar em conjunção com o nó do norte em Touro. E como a gente sabe que o nó do norte aponta para a direção que nós devemos seguir, e é uma direção que pode ser desconhecida, a gente pode ter insegurança, medo, é estranho, mas que é isso que vai fazer sentido, que vai nos trazer evolução, crescimento e paz. E pensando nesse grande conflito que tem no mapa de relacionamentos entre a força do eu e a força das relações, Vênus está ali para nos lembrar de como é importante a gente cuidar dos nossos afetos e cuidar deste equilíbrio, dessa harmonia, para que haja um equilíbrio de expressão, que a gente consiga se colocar e não se anular demais também. E sob um outro ponto de vista, como Vênus está em Touro, ela também retoma essa questão de como é importante a gente lidar com isso tudo de maneira prática, concreta, sensorial. Ainda mais Touro, que tem a ver com o nosso corpo, as nossas sensações, como a gente percebe e sente o mundo. É o momento da gente estar bastante atento a como o corpo pode nos guiar nesse momento de conflito entre não saber como se posicionar ou não saber como escutar também. E além de tudo, essa Vênus junto com o nó do norte anuncia a chegada de Júpiter em Touro, um ciclo que logo vai começar, vai ficar muito forte durante esse ano e que fala justamente da gente olhar para a nossa relação com a matéria, seja primeiramente com o nosso corpo, o que a gente sente, e também com os recursos que a gente tem, como a gente usa esses recursos. E esse olhar mais harmônico, mais equilibrado para essas questões materiais pode ser um pouco dificultado porque Vênus está em quadratura com Lilith, em Leão ainda por cima. Lilith já fala muito do desejo primordial que cada um tem, que passa por cima das outras pessoas. Ainda mais em Leão, essa questão do ego fica muito forte. E isso pode significar que haja muita resistência a abrir mão de todos os nossos desejos para o benefício do coletivo. Então, se a gente for fazer um resumo em tudo que a gente viu até agora, a gente vê primeiramente essa ênfase pisciana da nossa relação com a espiritualidade, a transcendência, a compaixão, a doação e encontrar um equilíbrio disso para não esquecer do mundo concreto e real, que é enfatizado por Plutão e Vênus, e logo em seguida Júpiter, que vai entrar em Touro esse ano. E aí chegamos no ponto central, que é de como a gente consegue expressar o nosso brilho próprio, único, a nossa individualidade e ao mesmo tempo estar à escuta de outros brilhos, de outros sóis, que isso pode nos alimentar muito. Ceres em Libra nos lembra disso. E esse equilíbrio, por mais difícil e tenso que seja, a gente vai chegar através da palavra, como diz Marte, intenção com os dois, e através de um olhar para as nossas sombras,
como Plutão nos fala. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Compartilhem aqui nos comentários como vocês estão vivendo esse momento, se tem algum planeta que está tocando um ponto importante do seu mapa. E eu desejo que este ano seja um ano de bastante equilíbrio, compaixão e concretude para todos nós.